Bom, pessoal, não sei se vocês estão me ouvindo. Dá para te ouvir sim, prof. Tá? Estão me ouvindo bem? Tá. Então, vamos começar pontualmente, então, às 19h30. A gente ia começar um pouco mais tarde, ia começar às 8h, mas a Carolina lembrou muito bem que hoje nós temos o debate presidencial, então ninguém pode perder. Vamos começar um pouquinho mais cedo. Bom, essa aula que ficou para trás na verdade, são duas aulas em uma. Uma aula sobre a AGA, né, sobre a avaliação geriátrica ampla, e uma outra sobre a epidemiologia do envelhecimento. Nós vamos começar pela avaliação geriátrica ampla, né, que, inclusive, essa parte da epidemiologia do envelhecimento, eu recebi essa semana um relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a América Latina, com dados bem atualizados, muito interessantes, né, sobre envelhecimento no Caribe e na América do Sul. Até no final da aula, eu até salvei alguns slides, mas eu ainda não li o relatório todo. Então, talvez a gente dê só uma olhadinha, assim, até para discutir isso mais adiante. Bom, está aparecendo a apresentação agora? Sim, prof. Tá. Isso, vamos dando retorno por áudio, que aqui na apresentação eu não consigo ver o chat, eu não consigo ver o que vocês escrevem. Então, qualquer coisa, qualquer pergunta, me interrompam e a gente conversa aqui. Bom, o que é essa avaliação geriátrica ampla, né? Por que a gente não faz só uma anamnese como em todas as outras áreas da medicina? Por que na geriatria a gente tem que ser diferente? Bom, é que a avaliação geriátrica ampla, ela não é um instrumento tão voltado para o diagnóstico, né, das doenças, né? Ela ajuda no diagnóstico das doenças, mas o exame tradicional, o exame clínico, os exames laboratoriais de imagens, ainda são fundamentais para te ter o diagnóstico da doença. Aonde que a avaliação geriátrica ampla vai? Ela vai além do diagnóstico da doença, ela tenta avaliar as consequências dessa doença para o indivíduo, né? Então, nesse quadro aqui, a gente pega o exemplo da doença de Alzheimer, né, que seria, né, o dano ou a lesão, né, seria o diagnóstico do indivíduo, e o que ele causa, né? Ele vai causar deficiências, incapacidades e desvantagens. A deficiência, no caso da doença de Alzheimer, é o déficit cognitivo, né? Sabe que a cognição envolve várias áreas: memória, orientação, capacidade visoespacial, juízo crítico, linguagem. Então, na doença de Alzheimer, nós temos um déficit em todas essas áreas cognitivas, né? E o que esse déficit vai trazer como, ou pode trazer como incapacidade, né, ao longo do desenvolvimento da doença para a pessoa? Bom, nas fases iniciais, ela ainda vai conseguir fazer as suas atividades da vida diária, talvez ela já tenha alguma incapacidade nas atividades instrumentais da vida diária, que são aquelas atividades que exigem um pouco mais de complexidade de interação entre as áreas cognitivas, né? Por exemplo, cuidar das finanças, dirigir, tomar decisões de comprar, vender. Mas, com o avançar da doença, ela vai incapacitar também para as atividades da vida diária. São essas atividades básicas, né?
o se vestir, tomar banho, se alimentar com a própria mão, ir ao banheiro, ter a continência. Então, são incapacidades que, aos poucos, no desenrolar da doença, no avançar da doença, vão levar a uma incapacidade. E essa incapacidade vai levar a uma desvantagem social, emocional, econômica, familiar, porque a pessoa não podendo fazer já de início as atividades instrumentais, ela vai perder o seu trabalho, vai perder oportunidades sociais, oportunidades de lazer, porque a pessoa realmente não tem mais uma capacidade para essa interação, né? E, finalmente, vai perder a capacidade de cuidar de si próprio, vai perder a sua autonomia e vai ficar dependente de um terceiro, vai ficar dependente de alguém que possa realizar essas atividades básicas para ela. Então, a avaliação geriátrica ampla, ela procura não só fazer o diagnóstico da doença, mas também as deficiências, incapacidades e desvantagens decorrentes dessa doença. E aí não é só para bonito, não é só para classificar, e aí ela obrigatoriamente tem que buscar ou um planejamento, ou uma reabilitação, ou uma intervenção, uma orientação que ajude a diminuir todos esses graus né, de deficiência, incapacidade e desvantagem que a doença vai trazer. Quem criou, né, a avaliação geriátrica ampla, né, foi uma médica britânica, né, a nunca consegui dizer o nome dela, Marjorie Warren, né, que ali pela década de 30, né, ela era uma cirurgiã, e ela assumiu uma enfermaria, uma ala enorme lá no hospital em Londres, que era uma ala bem que ninguém queria, né, porque eram pacientes crônicos, pacientes que entravam lá e não saíam. Eram pacientes que, apesar dos bons cuidados de enfermagem que tinham, e por isso eles não morriam tanto, né, eles ficavam naquela enfermaria, viviam até muitos anos ali dentro, mas ninguém saía, ninguém tinha alta, porque ninguém era encaminhado para reabilitação, ninguém era avaliado adequadamente. O que ela fez? Ela fez uma triagem daqueles pacientes e começou a classificar eles por grau de dependência e ver aqueles que tinham doenças crônicas irreversíveis, aqueles que não eram passíveis de nenhum tipo de reabilitação e que realmente iriam precisar de cuidados permanentes, iam precisar de um cuidado que a gente chama hoje de LPI, né? Do tipo longa permanência, uma instituição que assumisse os cuidados, aqueles que poderiam melhorar, né? Ser reabilitados, voltar a se locomover, voltar a fazer algumas das suas atividades com algum grau de independência, e aqueles que poderiam receber alta e retornar para suas residências. E ela começou a fazer esse trabalho com grande sucesso, né? De fato, ela conseguiu reformular toda a dinâmica da enfermaria e ela montou um protocolo para fazer essa triagem, né? Que foi o primeiro esboço da avaliação geriátrica ampla, né? Então, aí já nos anos 40, a Marjorie começou uma campanha na Inglaterra defendendo essa especificidade dos pacientes mais velhos e defendendo a criação da especialidade de medicina, de medicina geriátrica, porque é uma coisa que não existia até lá. Não existia o curso de especialização em geriatria, né? Não era reconhecida essa especialidade. E ela começou uma campanha para isso. Como sempre, quem é pioneiro sofre muitos ataques, né? Ela teve bastante oposição, né? Os médicos diziam que isso não era necessário, né? Que o clínico
que cuida do adulto, também pode cuidar da criança e do idoso, enfim. Mas essa campanha dela começou a render frutos a partir da década de 50, depois que ela publicou uma série de artigos, né, no British Medical Journal, né, e as pessoas começaram a aceitar, até que finalmente a especialidade foi reconhecida e ela se tornou, hoje ela é reconhecida como mãe da geriatria moderna, né? Aqui eu coloco uma coisa que eu acho que não sei o quanto mudou isso até agora, né? Mas inicialmente, né, os geriatras eram tratados como uma especialidade de segunda categoria, cuidando de pacientes de terceira categoria em instalações de quarta categoria. Acho que muita coisa já mudou, mas eu acho que ainda tem bastante preconceito, sim. Né? Prof, Oi? os slides não estão passando. É? Parou aonde? No primeiro, na capa. Ué. Deixa eu voltar aqui, então. O que será que eu fiz de errado aqui? Deixa eu ver. Vou compartilhar de novo aqui. Aqui para mim aparece como se estivesse indo, mas para a apresentação. Vamos de novo. Uma janela. Uhum. E agora? Agora sim, prof. Tenta passar uma. Tá. Vamos voltar para o... Agora sim, tá tudo normal. Obrigada. Beleza. Eu acho que eu apertei algum botão errado, com certeza. Vamos ver aqui, então. Eu estava nesse slide aqui, estou falando sobre o modo como a Marjorie chegou, né, a esse instrumento, né, que hoje é amplamente reconhecido, que é a avaliação geriátrica ampla. Né? Mas se ela é a mãe da geriatria moderna, o Ignaz Nasher é considerado o pai. Ele escreveu, ali no slide aparece a contracapa do primeiro tratado de geriatria. Né? Então, ele escreveu um primeiro, um primeiro livro focado nas patologias e o modo como elas se apresentam com o envelhecimento. Bom, voltando para Marjorie, então ela definiu algumas metas para a saúde do idoso, né? E que formam as bases dos princípios da geriatria, né? Que é a prevenção, né? Prevenção é sempre o melhor remédio quando a gente fala em envelhecimento, né? A prevenção tem um papel fundamental, né? E o impacto, porque é que nem uma poupança, né? Quanto mais tempo tu tem, mais tu vai ter dividendos ou prejuízos. Né? Então, é que nem um investimento econômico, um investimento na saúde também. Como tu tem um tempo longo, qualquer pequeno investimento hoje, correto, pode render grandes dividendos no futuro. E qualquer pequena ação prejudicial também pode resultar em grandes e problemas muito graves no futuro. Né? Então, a prevenção é um dos pilares da medicina geriátrica, né? O procurar reduzir as incapacidades, o obter o maior grau de independência pelo maior tempo possível, né?
e ensinar o paciente a se ajustar à capacidade que ficou. Quer dizer, se ele perdeu uma determinada capacidade, ao invés de ficar focado, chorando sobre leite derramado, é tentar abrir outras possibilidades, é tentar fazer adaptações para que ele possa utilizar a sua capacidade residual para ter uma qualidade de vida boa. Aliás, o segredo da vida, em geral, né, já dizia o Darwin, é a adaptação. Bom, e a AGA ela difere do exame tradicional, né, por enfatizar uma avaliação nas capacidades cognitivas e nas capacidades funcionais, por também contemplar os aspectos psicossociais da vida do idoso, né, e por esse terceiro item, que é uma coisa que vocês vão ver na prática, quando utilizar, que ela se baseia muito em escalas e testes, que podem, que podem nos dar dados objetivos, mensurar objetivamente, né, o grau de capacidade, de incapacidade, de fragilidade ou de risco para desenvolvimento de uma fragilidade nesse idoso. Bom, então, como a gente falou no início, o exame físico, né, e a anamnese tradicional, elas são necessárias, né, e devem ser utilizados junto ou incorporados à AGA, né? Embora elas sejam insuficientes, ela não contempla todos esses domínios, todas essas áreas, ela é fundamental para o diagnóstico das patologias, né? Então, o que a gente busca numa AGA? Né? Que ela seja eficiente, que permita o diagnóstico funcional, ela deve ser completa, bem estruturada, mas também não muito extensa, e ter um custo razoável para que ela possa ser implementada na prática. A AGA ela é sempre multidimensional e, frequentemente, ou preferencialmente, ela deve ser interdisciplinar também. Então, quais são as dimensões que a gente busca avaliar? O estado funcional, né, equilíbrio, mobilidade, capacidade para as atividades, as condições médicas do paciente, né? Então, é sempre importante a gente listar os problemas que ele tenha já anteriores, né? As comorbidades, o estadiamento, a gravidade das doenças, como elas impactam, sempre, em cada avaliação, fazer um inventário das medicações. Vocês vão ver no ambulatório que muitos pacientes vêm com um saquinho de remédios, assim, a gente coloca tudo em cima da mesa e vai vendo um por um como ele está tomando, porque senão é muito difícil. A maioria dos pacientes são polimedicados e já tem algum grau de deficiência de memória, e as confusões, as iatrogenias que são feitas com as medicações não são infrequentes, né? Então, é muito importante em cada avaliação, por mais que a gente tenha anotado os remédios que ele está tomando, a gente sempre revisar tudo e revisar cuidadosamente, né? Avaliar as deficiências sensoriais, né, visuais, auditivas, o estado nutricional, dentro da dimensão social, né, é importante, por isso a interdisciplinaridade. Então, a gente tinha, até pouco tempo ali no ambulatório, o pessoal do curso de serviço social trabalhando numa sala junto com a gente, eles faziam um estágio ali. Esses semestres aqui eu não sei por que não vieram, mas a gente passava os pacientes, depois da avaliação, depois da anamnese, passava pelo serviço social, porque toda essa questão familiar e eles têm inclusive um instrumento que é o Apgar social, que depois a gente vai ver também, né? Então, mapear as condições ambientais, familiares, né, do paciente é importante também.
E a questão da saúde mental, né? Você sabe que as demências e transtornos de humor, as doenças neuropsiquiátricas aumentam a prevalência delas em grande parte com o envelhecimento, né? Então, na AGA é sempre feito um rastreamento cognitivo e para depressão. Então, aqui vamos ver alguns dos instrumentos assim, mais populares, mais utilizados, né? Tem muitos instrumentos, tá? Mas alguns que a gente usa com frequência, né? Para avaliar equilíbrio e mobilidade. Tem o teste POMA, que é um teste validado, né? Bem utilizado no Brasil, mas que a gente não utiliza lá no ambulatório. A gente usa o Time Get Up and Go, que é um teste muito bom e fácil, né? O levantar e sentar também é outro teste, o próprio Romberg, o teste de velocidade da marcha, tem vários testes que a gente pode utilizar de acordo com o paciente e com o ambiente que a gente está. Na parte familiar e social, tem aquele Apgar social, que é um instrumento também estruturado. Avaliar as condições ambientais, né? Sempre perguntar, já que a gente não vai poder ir, ou mandar alguém em loco para avaliar as condições do ambiente, mas perguntar sobre escadas, tapetes, iluminação, né? Perguntar algumas coisas sobre o ambiente em que ele vive. As atividades da vida diária também tem várias escalas. A gente utiliza o índice de CATS ali, mas tem outras igualmente validadas, né? Para as atividades instrumentais da vida diária, né, a gente utiliza geralmente o questionário de Pfeiffer. E a avaliação nutricional, né, que a gente faz não uma avaliação completa, como deveria ser feita por um nutricionista, né, mas a gente vê pelo menos, né, algumas medidas antropométricas, né, o peso, a circunferência da panturrilha, calcula o índice de massa corporal. E, de acordo com a consulta, de acordo com as queixas, também a gente pode aprofundar um pouquinho mais a avaliação nutricional, né? Bom, e por que é necessária essa avaliação tão ampla, né? Tão trabalhosa? Por causa da complexidade do idoso, né? Com o envelhecimento, a gente tem um processo, como vocês viram na outra aula, natural e biológico do envelhecimento dos órgãos, dos sistemas, e que causa modificações, muitas vezes abrindo portas para patologias, e em outras vezes, mesmo sem as patologias, o próprio declínio, por exemplo, da massa muscular, da massa óssea, por si só, já predispõe a dificuldades e incapacidades, né? Então, a gente tem esse processo natural do envelhecimento associado com um aumento do risco de adoecimento e uma polifarmácia, né, que hoje é difícil a gente ver um paciente que não venha com 5, 6, 7, 8 medicações simultâneas, né? E essa avaliação funcional, como a gente falou, faz parte mesmo importante dos cuidados, tanto para evitar novas doenças, né? Por exemplo, uma queda, uma fratura de fêmur é um desastre no paciente idoso, né? A gente busca avaliar a questão da fragilidade e buscar evitar que o paciente progrida para a fragilidade, que fragilidade não é exatamente uma doença, mas é uma síndrome, é um estado geral que predispõe a outras doenças. Outro motivo que a gente tem que ter esse cuidado maior e essa avaliação mais ampla é a apresentação atípica das doenças. Muitas doenças que se apresentam no adulto jovem de uma determinada maneira, no idoso vão
nos passar a perna, né? Vão passar batido, porque elas não têm aquela apresentação tão florida, tão típica, né? Muitas vezes o indivíduo idoso tem uma pneumonia quase sem febre. A ausculta pulmonar não encontra aquelas crepitações em bases pulmonares bem exuberantes, como um paciente jovem. Então, muitas vezes, algumas condições não se apresentam com a mesma cara que elas têm no indivíduo adulto jovem, né? E, claro, quanto mais anos de vida, quanto mais a gente vive, a gente tem mais probabilidade de morte e mais doenças associadas, né? Esse gráfico aqui é de um estudo clássico, que saiu no Lancet em 1964, que caracterizou o chamado fenômeno do iceberg. Ou seja, os idosos eles têm algumas doenças aparentes, né, visíveis, e muitas outras doenças ocultas, não diagnosticadas, ou que ainda não estão apresentando os sintomas. A gente sabe, por exemplo, uma doença de Alzheimer, na verdade, ela vai começar uns 20 anos antes da apresentação clínica dela, uns 20 anos antes do diagnóstico. A doença de Parkinson também começa muito antes dos sintomas e do diagnóstico, né? E muitas vezes a pessoa tem uma doença crônica e ela só vai ser diagnosticada quando descompensar, quando tiver algum processo agudo, né? Às vezes a pessoa tem um diabetes já há 20 anos e só vai ser diagnosticado no momento em que, descompensou o diabetes, fez uma hiperglicemia, e às vezes não só é tarde demais, às vezes tu reverte o quadro, mas os danos os rins, os olhos, o sistema nervoso já foram feitos e eles são irreversíveis, né? Então, nesse gráfico a gente vê exatamente de uma outra forma, né, aquilo que a gente está falando. Esse foi publicado um pouco mais recentemente, né, no Lancet ali em 2013, mas corroborando exatamente aquele gráfico de 64. Né? Ou seja, que à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos acumulando doenças, né? A gente não tem, como na infância, uma doença aguda, né, que ou vai matar ou vai se curar, né? A gente tem doenças crônicas que não matam logo, né, mas que não se curam, que permanecem pelo resto da vida, e aí vem outra, e vem outra, e vem outra, né? Então, vocês veem aqui nessa faixa que dos 80 a 84 anos, nós temos, né, 80% das pessoas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patologias associadas, né? E, bom, os benefícios já demonstrados da AGA são melhorar a acurácia do exame tradicional, estabelecer a extensão da incapacidade, né, avaliar a gravidade dessa incapacidade, e identificar aqueles idosos que estão já em risco de fragilidade, em risco de declínio funcional. Isso é um benefício para o indivíduo. Para a população, né, é um instrumento muito utilizado para o planejamento de políticas públicas, para identificar populações de risco, e nos estudos clínicos também. Essa aqui é uma meta-análise também antiga, mas todas as três, por coincidência, não é porque eu sou fã do Lancet, embora eu goste, mas essa também foi publicada no Lancet. Mas é uma meta-análise muito robusta, muito rigorosa, né, e que mostrou, né, em mais de 10 mil pacientes avaliados na nossa meta-análise, que a simples utilização da água, né, no ambiente hospitalar, ela reduz em
14% da mortalidade, reduz as readmissões hospitalares após a alta desse paciente, aumenta, né, favorece, apressa a alta para o domicílio em 26%. Esses pacientes, mesmo durante a internação, melhoram a capacidade funcional e melhoram a performance cognitiva em cerca de 40%. Então, são evidências que, bom, é trabalhoso, né, a gente aplicar esse instrumento? Mas tem muitas evidências de que vale a pena. Aqui é um modelinho da AGA que é disponibilizada pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então, aqui é a parte da identificação, a parte dos medicamentos, como a gente falou, é importante a gente discriminar bem os medicamentos, né? Não só estar tomando tal coisa, não. O medicamento, a dosagem, quanto tempo está usando, os horários que usa. Os instrumentos, então, para avaliação funcional ali, eles também preconizam, deixa eu ver o que tem aqui de... são mais ou menos os que a gente usa, que vocês vão ver no ambulatório aí, né? Que é o Grap and Go, as atividades básicas, atividades instrumentais da vida diária. Bom, vamos ver alguns exemplos desses testes, né? Então, o time do Grap and Go é um teste que é muito simples de fazer, né? Não precisa de nenhum equipamento, a não ser uma cadeira com braços, né? E um relógio. Então, o paciente fica sentado na cadeira. No momento que a gente aciona o cronômetro, ele deve andar 3 metros para frente, fazer a volta, voltar até a cadeira e sentar novamente. Se ele fizer esse movimento todo em menos de 10 segundos, bom, está dentro do normal. Entre 10 e 20 segundos, já é um paciente em risco de fragilidade. Provavelmente um paciente que está evoluindo para algum quadro de incapacidade. E acima de 20 segundos, aí é claramente anormal, né, o teste e mostra que é um paciente que precisa de cuidados especiais, né, porque já tem uma incapacidade funcional bem significativa. O teste de Romberg, né, é um teste clássico, você já deve ter visto na neurologia, né? O paciente fica ali de pé, né, posição ortostática, então 60 segundos ele deve ficar parado nessa posição com os olhos abertos e depois 60 segundos com os olhos fechados. Se a gente quiser potencializar, né, dificultar um pouquinho mais o teste, em vez de deixar os pés juntos, a gente pode botar os pés ou um na frente do outro ou um ligeiramente à frente do outro, né? Para os nossos pacientes idosos, geralmente a gente usa o teste clássico, né, que já é suficiente para avaliação. Então, como é que a gente interpreta? Se ele estiver estável tanto de olhos abertos quanto fechados, é um Romberg negativo. A instabilidade que acontece no momento que ele assume aquela posição no sentido, né, em posição ortostática com os calcanhares próximos. Então, mesmo de olhos abertos, ele já começa a oscilar, né, a gente suspeita de uma ataxia cerebelar. Quando ele está estável com os olhos abertos, mas quando ele fecha os olhos, ele fica instável, mas sempre lateralizando para o mesmo lado, a gente pensa numa vestibulopatia, né? Seria uma ataxia vestibular. E esse seria um Romberg pseudopositivo, né? Quando ele está de olhos abertos e está firme, e fecha os olhos e começa a balançar, sem tendência a lateralizar para nenhum dos lados,
aí nós temos um Romberg verdadeiramente positivo, né? Que seria uma ataxia sensitiva, né? Que quando está de olhos abertos, tu compensa, né? Graças ao controle visual, né? Tu compensa a falta de instabilidade, né? E quando tu fecha, perdendo essa referência, começa a balançar. Bom, a gente falou antes da sarcopenia, né? Eu acho que na biologia do envelhecimento, acho que a gente já falou sobre isso, né? Que sarcopenia é não apenas diminuição do volume, da massa muscular, mas também diminuição da força, né? Então, durante a AGA, a gente tem que fazer pelo menos um testezinho rápido, né? Eu acho que eu comentei com vocês na outra aula que esse teste da panturrilha, da circunferência da panturrilha, é considerado pelo OMS como o teste mais sensível, né, para avaliação da massa muscular. E, de fato, é um teste bem sensível, mas muito inespecífico, né? Tu pode ter uma diminuição, um aumento, ou não encontrar diminuição por várias razões, né? Por edema linfático, por edema vascular, por outras situações aí que alteram essa medida, né? Já a força de preensão manual, a gente utiliza esse instrumento aqui, que é o dinamômetro. Na próxima aula, no ambulatório, eu vou levar o meu dinamômetro para a gente utilizar. Esse é um dinamômetro de pesquisa, né? Normalmente não se tem nos consultórios, que é um dinamômetro é caro e bom, a maioria das pessoas não usa no consultório. A gente usa mais em pesquisas clínicas, é um dinamômetro que é utilizado assim, nos estudos assim, mais rigorosos. E o dinamômetro nos dá uma medida de predição de mortalidade e de incapacidade funcional no paciente. Inclusive, saiu um estudo recente mostrando a força de pressão manual como preditor de desenvolvimento de demência. A gente vê que está tudo interligado, essa conexão músculo e cérebro, cada vez está sendo mais estudada e a gente vê a importância disso, né? Bom, na AGA, para avaliar as atividades da vida diária, esse aqui é o índice de CATS, né? Que é o que a gente utiliza ali no ambulatório. Então, para cada uma dessas tarefas, a gente vai dar um ponto se a pessoa consegue fazer e 0 se não consegue, né? Então, o banho, se vestir, o ir ao banheiro, opa, que ficou meio, não, ficou pouco claro, que ficou sobreposto. Na higiene pessoal, entra todas essas pequenas coisas, como escovar os dentes, pentear, enfim, né? Então, são várias ações ali, não exatamente só o banho ou se vestir. A capacidade de transferência, né, de sair da poltrona para a cadeira, ou se movimentar de um cômodo para outro, né? Mesmo que seja com andador ou bengala, a continência, o controle da urina das fezes, a capacidade de comer sem ajuda. Então, se a pessoa marcou de 5 a 6 pontos, a gente considera como independente. De 3 a 4, com uma dependência parcial, e 2 ou 1 ou 0, uma dependência importante, né? A escala de atividades instrumentais da vida diária, então, a gente pergunta sobre, às vezes, para a pessoa e às vezes para o acompanhante também, né? Principalmente nos pacientes que têm um déficit cognitivo maior, né? Porque às vezes a pessoa diz que sim, mas quem observa mesmo isso é o familiar, né? Então, a capacidade de usar o telefone, de se orientar na rua,
de fazer compras, preparar as próprias refeições, fazer os trabalhos domésticos, trabalhos manuais, crochê, lavar e passar roupa, o cuidar, administrar as próprias medicações, cuidar das finanças, ir ao banco. Então, tanto nesse instrumento das AIVDs como das AVDs, é sempre importante ter um acompanhante junto, para nos ajudar a confirmar, né, as informações dadas pelo paciente. Então, vocês vão ver que na geriatria, né, tem muito isso da interferência dos familiares durante a consulta. E a gente tem que aprender a filtrar, né? Não é dar todo o crédito para o acompanhante, deixando o paciente mudo, né, durante a consulta, sem valorizar as informações dele, mas também a gente não pode dar todo o crédito para o paciente, principalmente nos quadros onde tem um déficit cognitivo. No início dos quadros demenciais, tem uma negação bastante importante. O paciente tenta ocultar, ele tenta disfarçar, então, ele tenta negar os déficits que ele mesmo está percebendo que estão acontecendo. Para avaliar depressão, né, para avaliar o humor, né, tem essa escala de depressão geriátrica, essa escala abreviada, a original do Iê Savage é de 30, seriam 30 questões, mas já foi validado e se sabe que a escala com 15 questões tem o mesmo desempenho, a mesma acurácia da escala mais longa, né? Então, também são perguntas só para o paciente responder sim ou não, né? E, dependendo da pontuação, se ele fizer abaixo de 5 respostas depressivas, é um paciente que não tem suspeita de quadro depressivo, né? Entre 6 e 10, já é um paciente com suspeita e provavelmente com uma depressão de leve a moderada, e acima de 10, uma depressão de moderada a grave. Para avaliar as funções cognitivas, essa é uma das partes mais importantes da AG, né? E uma das que demanda mais tempo, né? Então, a gente tem inúmeros instrumentos, né? Quando se faz uma avaliação mais detalhada, só essa avaliação cognitiva leva pelo menos umas 2 horas, né? Mas, como a gente não tem esse tempo todo, né, a gente utiliza o Mini-Mental, que é um exame que em 5 a 10 minutos é possível fazer. O Mini-Mental é o teste mais utilizado no mundo inteiro, também nas pesquisas e na prática clínica. O teste do relógio, que é o teste mais sensível para diagnóstico de demência, fluência verbal, e o Minicog, que depois eu vou falar para vocês, que na verdade é um pedacinho, um pedacinho de 2 testes aí, e que é bastante rápido, né? Então, o Mini-Mental, na verdade, ele é uma mini bateria psicométrica, né? É uma mini avaliação cognitiva, onde a gente avalia a orientação temporal, né? Pedindo qual é a data de hoje, orientação espacial, algumas perguntas para ver se ele está localizado né, no espaço, o registro, onde a gente mede a memória imediata. Então, a gente fala 3 palavras, pede para a pessoa repetir em seguida, avisa que vai perguntar de novo mais adiante, depois até repetir mais uma vez, para cada repetição certa é 1 ponto. Né? Atenção e cálculo, a gente utiliza o serial de 7, que é subtrair 7 de 100 é 93, aí se a gente for rigoroso, a gente tem que
pedir, porque ele vai te dizer, ele acertou, tá? 93. A gente vai dizer I menos 7. Ele vai dizer 86. I menos 7. Quer dizer, a gente não pode repetir 100 menos 7, 93. E dizer 93 menos 7. Né? Se a gente for bem rigoroso, fazer como o Folstein mandou, lá em 1976, é assim que a gente tem que fazer. Só que a maioria das pessoas erra. Né? E depois a gente vai ver mais adiante, a gente foi obrigado, o consenso brasileiro de demências e neurologia, foi obrigado a rebaixar os pontos de corte para o Brasil, porque o Mini-Mental é um teste muito bom, mas é altamente dependente da escolaridade. E a escolaridade não é só os anos formais, né? É toda a vivência, os aprendizados que a pessoa teve no meio, na cultura, na convivência, né? Então, se a gente for aplicar os pontos de corte utilizados originalmente pelo Folstein, a gente vai ter metade da população demenciada, né? Então, por isso, a gente teve que rebaixar para o Brasil isso. Então, a gente faz esse teste do cálculo. Se a pessoa não souber, a gente pode oferecer um outro teste, que é mais fácil, que é o soletrar a palavra mundo de trás para frente. Tanto a conta como o soletrar é 1 ponto para cada acerto. Depois disso, a gente pede, lembra aquelas 3 palavras que eu lhe falei antes? Eu queria que o senhor me repetisse novamente. Quais foram elas? Aí, para cada uma que lembrar, é 1 ponto. O nomear, a gente aprende um objeto comum, né? Então, um relógio, uma caneta, 1 ponto para cada um que ele acertar. O comando verbal, a gente utiliza uma folha, né? Ele explica primeiro, agora eu quero que o senhor faça uma tarefa. Eu vou dar essa folha, você vai pegar com a mão esquerda, dobrar uma vez e colocar em cima da mesa com a mão direita. É 1 ponto para cada uma das etapas dessa sequência correta. Eu repeti a frase, nem aqui, nem ali, nem lá. Eu não sei, todos vocês já fizeram Mini-Mental alguma vez, ou já tiveram contato com o Mini-Mental? Já. Que bom que tem alguém acordado da turma. Achei que já estava todo mundo fora. Tá. Porque eu não sei se explicando como eu estou explicando, eu não sei se quem nunca fez consegue visualizar isso, consegue pegar. Mas, de qualquer forma, já estamos terminando aqui. Depois a gente pede para a pessoa escrever uma frase e copiar um desenho, que são 2 pentágonos entrelaçados. Então, a gente estava falando dos pontos de corte antes, né? Então, segundo o estudo original do Folstein, né, o ponto de corte seria 26, o máximo é 30, né? É um ponto para cada uma daquelas tarefas. A pessoa consegue fazer um máximo de 30. Então, 26 é o ponto de corte para quem tem mais de 8 anos de escolaridade. 24 para quem tem até 7 anos e 18 para os não alfabetizados. Aqui no Brasil, a proposta, né, do consenso ali foi de rebaixar para 13 as pessoas não alfabetizadas, para 18 aqueles com até 8 anos de escolaridade e manteve o 26 para quem tem mais de 8 anos. O teste do relógio é um teste que eu particularmente gosto muito, porque a sensibilidade dele é tão boa, né, que só através dele, mesmo que outros testes estejam normais, só através deles, quando ele dá muito alterado, quando ele dá positivo, tu já praticamente sabe que tu tem uma demência em andamento ali. Então, aqui é um detalhamento, o teste do relógio, explicando a pontuação de 1 a 10, né? Explicando como é que tu interpreta e como é que tu pontua. Isso depois eu vou disponibilizar a aula também, vocês vão poder ver isso melhor. Um teste que a gente
utiliza com frequência, e é um teste bom para avaliar a memória, é a lista de palavras do SERAD. Uma coisa boa dele é que ele não tem influência da escolaridade e nem de déficits visuais que a pessoa possa ter, né? Então, é uma lista de 10 palavras, a gente lê para o paciente as 10 palavras e pede para ele repetir todas que lembrar. A gente faz uma segunda tentativa, onde a gente lê a lista, no final, pede para ele lembrar. E depois uma terceira vez, onde a gente repete isso. E aí a gente vai somando a pontuação da primeira, da segunda e da terceira tentativa. Se der abaixo de 13, é compatível com um déficit cognitivo importante. Ainda nesse teste, geralmente a gente espera 5 minutos, depois que a gente fez aquelas três tentativas, e aí a gente utiliza algum distrator, faz alguma outra tarefa, e depois de 5 minutos a gente pede uma evocação espontânea. Quantas daquelas palavras, daquela lista, o senhor ainda se lembra? Então, se lembrar até 3 palavras, chama para demência. Né? Para demência, não, desculpa. Chama para um déficit cognitivo, porque o déficit cognitivo pode ser pela demência, mas também pode ser por depressão, pode ser por delírio, pode ser por várias outras situações. Se for acima de 3, né, se lembrar mais de 3 palavras, ele está com a memória imediata, íntegra. A recordação com distratores, a gente fala 20 palavras, e são aquelas 10 que estavam na lista, e mais 10 estranhas, 10 intrusões. E ele tem que identificar se essas palavras ou estavam ou não estavam naquela lista. Para esse teste, ponto de corte é 8. Num paciente muito surdo, né, a gente pode, em vez de usar o teste da lista de palavras, a gente pode usar o teste das figuras, que é basicamente a mesma coisa que a lista de palavras. Não é bem a mesma coisa, mas é muito parecido. A gente dá uma folha com esses desenhos que estão aparecendo para você, são 10 desenhos. Então, a gente pede primeiro para ele nomear, né, para ver se ele reconhece e sabe a palavra, né, para identificar uma casa, um pente, né? E aí depois a gente esconde a folha, né? Esconde a folha e pergunta para ele, lembra quais eram aquelas figuras que estavam na folha? E aí anota quantos ele acertou. Aí depois mostra para ele, esconde a folha, pergunta de novo, repete 3 vezes. Depois, e vai somando os acertos em cada tentativa. Depois espera 5 minutos, também faz algum outro distrator ali, e pergunta quais as figuras que ele se lembra que estavam na folha. E, finalmente, a gente faz a evocação com distratores, que é a mesma coisa que dá das palavras. Mostra uma folha com 20 figuras, ele tem que dizer se aquela figura estava ou não na lista original. Então, tanto o teste da lista de figuras como da lista de palavras são 2 testes que, para avaliação de memória, são muito eficientes, porque eles não têm muitas interferências, por exemplo, da escolaridade ou de fatores sensoriais. A gente pode utilizar um ou outro, né? E você sabe que a memória é o principal domínio cognitivo que vai sendo afetado na demência de Alzheimer. Bom, a minha avaliação nutricional, também não vamos entrar em detalhes, né, porque é um instrumento bem simples aqui, né? Nós vamos progredir para a gente ter já para o finalmente da aula aqui. Sim, avaliar o uso de álcool, tabaco, atividade física também faz parte da AGA, os déficits sensoriais, sono, o esquema vacinal é outra coisa que também vocês vão ver quando no ambulatório está na nossa folha inicial.
o abrigar familiar, que é mais do âmbito do serviço social mesmo, né? E assim, para finalizar, eu quero que vocês fiquem com essa frase, né, de que a AGA é o coração e a alma da medicina geriátrica, né? Porque ela é um instrumento diferenciado e que atende, pelo menos é o melhor instrumento que a gente tem atualmente para atender essa complexidade dos problemas apresentados pelos idosos, né, dos problemas apresentados pelo atendimento, né, aos pacientes idosos. Aqui eu vou passar rapidinho só, porque como eu disse, eu recebi o relatório ali e não li ainda, e nem, que são só os dados brutos, não, ainda nem me fixei aqui, mas já que a gente não vai fazer toda a parte da epidemiologia do envelhecimento, vamos pegar esses dados aqui que são bem atualizados, né? São agora de 2022, né, na verdade, embora os dados nem sempre... 2022 a publicação, os dados nem sempre correspondem ao ano, né? Então, o que mostra nesse primeiro gráfico aqui? Então, qual a porcentagem de pessoas com mais de 65 anos na população por país? Não, aqui por continente, não é por país. Então, o que a gente tem aqui é que na Europa, né, em azul, vê que desde... Meu Deus, eu estou ficando cego aqui. Mas já desde de algum tempo, a população acima de 65 anos, né, bom, já passou dos 20%, né, desde a metade do século passado, e ela deve estabilizar aqui em torno de 30%, a população europeia. Vamos ver aqui na América Latina e Caribe, eu acredito que é essa linha aqui. Então, para nós estamos envelhecendo muito rapidamente, cada vez mais a gente tem um percentual de pessoas acima de 65 anos representados na população geral, né? E nós vamos chegar, junto com os europeus, ali por volta de 2100, nós vamos ter quase 30% da população com mais de 65 anos, né? Hoje, vamos ver, 2025 aqui, na América e Caribe, nós, como um todo, a gente tem 10%. Mas no Brasil hoje a gente já tem mais do que isso, né? No Brasil hoje a gente tem 15%. Então, claro, esses números foram rebaixados por conta dos outros países, né? Mas no Brasil hoje a gente já tem quase 15% da população com mais de 65 anos. Aqui, esperança de vida e esperança de vida saudável. Vocês estão conseguindo ler no gráfico? Não, né? Eu tô com dificuldade aqui, mas o Brasil, acho que é esse terceiro aqui, ó, quarto. Vamos ver o que a gente tem mais de interessante aqui. Ó, prevalência de enfermidades em mais de 65 anos, por enfermidade de sexo. Ó, esse gráfico é interessante, ó. Anos vividos com incapacidade na população acima de 65 anos. Então, vem de encontro ao que a gente falou anteriormente, mostrando que vai aumentando o grau de incapacidade. Pessoal, eu acho que vamos falar disso em outra aula, porque realmente eu não estou conseguindo enxergar direito o gráfico. Vocês que têm um olho bom, provavelmente estão vendo. Eu estou com dificuldade para ler aqui no meu computador os números. Deixa eu ver. Esse aqui eu consegui ver. Ó, no Brasil, a gente tem
10% da população acima de 65 anos com dependência funcional, o que é um número bastante grande, né? E os gastos com saúde. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não consigo ampliar. Isso é bem interessante. Ó. Você vê que o Japão é o país que tem a maior população de idosos. Né? Quase 50% da população japonesa tem mais de 65 anos. Mas eles não gastam muito com saúde. Nós gastamos bem mais do que os japoneses. Quem mais gasta com saúde nessa população é a França, Itália, Portugal, Alemanha, Estados Unidos, e o Brasil não fica muito atrás. Né? A gente gasta bastante com a saúde do idoso. Por que os japoneses gastam tão pouco? É um dado para a gente pensar. Será que é por questões da prevenção? Será que são a questão da otimização de recursos? Né? O Brasil nos deixa, de certa forma, orgulhoso por estar no pelotão da frente dos gastos com os idosos, mas também a gente vai um pé atrás, né? Porque aqui o gastar bastante não quer dizer que esse dinheiro seja bem empregado. Talvez os japoneses gastem tão pouco, né? Porque além da prevenção, tudo, talvez porque eles gastem bem esse dinheiro, né? Uhum. Eu acho que deixa eu parar por aqui. Tem mais uns gráficos, mas eu vou ler o relatório direitinho, vou separar depois. É que hoje eu estava olhando a aula para vocês e recebi o relatório e disse, eu acho que vou aproveitar para mostrar para eles já na aula de hoje. Mas vou dar uma refinada nesses dados aí e mostrar com mais calma outra hora o que tem de interessante aí. Eu só estava ansioso para mostrar para vocês, porque chegou hoje, né? Então é novidade. Deixa eu ver se eu parar a apresentação, vai sumir os slides ou vai parar toda a apresentação? Acho que só os slides, prof. Tá, vou parar aqui. Ótimo. A Michelle pediu se podia gravar a aula. Michelle, eu tentei gravar a aula no início, eu ia gravar, mas aí apareceu a mensagem que todos precisavam concordar para gravar a aula, daí achei melhor nem gravar. Mas eu vou disponibilizar os slides depois, né? Alguém tem alguma pergunta? Tudo certo, prof. Tudo certo? Tudo entendido? Bom, na prática a gente vai ver no ambulatório, né? Vocês vão ter oportunidade